Olá pessoal, meu nome é Eduardo e hoje eu vim aqui com uma teoria sobre a quarta temporada de True Detective. Então, peço para que você se inscreva, que comente esse vídeo, né, para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Bom, eu estava um pouco decepcionado porque eu achei que a narrativa, né, estava um pouco demorada para se desenvolver, já que nos dois primeiros episódios de True Detective na primeira temporada havia muitos elementos já para nos colocar dentro de uma história. E agora realmente o negócio ficou embolado, né, na quarta temporada. Só que chegando até o quarto episódio, ou seja, 2/3 da série já foi, já que ela vai ter 6 episódios apenas, talvez não seja necessário colocar tantas questões assim. Então a minha teoria é que essa quarta temporada seria como uma extensão da primeira, ou seja, seria a segunda temporada. Veja, por que eu digo isso? Essa temporada, ela está se passando no Alasca, né? O Alasca tem uma relação direta, né, com a vida do Rusty, né? O Rusty viveu em dois momentos, né? Viveu com seu pai lá, ele, em algum momento, ele mente, inclusive no departamento, que ele vai para o Alasca, o pai dele está com leucemia, ele acabou não indo, a gente sabe disso. Mas depois, da briga com o Marty, ele vai mesmo para o Alasca, então lá ele tem uma relação muito próxima com esse lugar. Além disso, o pai do Rusty já apareceu na série. A gente tem a questão da Tuttle Unite, né, que já apareceu ali também, né, com uma empresa que desenvolve pesquisas na região. Você tem alguns easter eggs, assim, né, algumas coisas colocadas sutilmente nas cenas, então há todos os elementos possíveis e eu não quero acreditar que a gente está sendo enganado. Outra coisa dessa temporada é que ela está envolta, né, num universo mítico, né, como a primeira, porque a primeira temporada, embora o Rusty faça um papel, ora o Rusty, ora o Marty faça um papel bastante racional, né, o Marty tem aquele raciocínio bem investigativo, né, e o Rusty, ele tem aquelas leituras dele bastante pessimistas, nihilistas sobre a sociedade, sobre a vida, né, questões existenciais latentes, né, que ele está colocando para fora, mas ele está envolto, né, num folk horror, por exemplo. E a quarta temporada também, né, a gente ainda não sabe bem ao certo o que mas tem coisa ali para além da ação humana, ou mesmo que seja a ação humana, está envolta em toda essa questão mítica, né? A gente vê a questão da mineradora, né? A gente já volta à obra do Tolkien, lá do Senhor dos Anéis, né? Quando, por exemplo, os anões chegam muito próximo realmente a um lugar, né, onde estaria o Balrog, né? Então eles, de tanto escavar, eles tiram alguém das profundezas, né? Uma criatura mítica. Então isso é dialogar, né, com coisas além, né, do natural. E isso definitivamente não acontece na segunda temporada, porque a segunda temporada ela está, digamos assim, discutindo questões relacionadas à corrupção da polícia, da máfia, negócios, né, relações de poder. E a temporada 3 tem aquela questão das crianças, né, desaparecidas. Há uma sugestão, inclusive, que estaria ligada a uma rede, a uma teia, né, muito grande de acontecimentos que se relacionavam à primeira temporada. A gente até achou, né, a gente foi meio enganado, a gente até achou que o Rusty e o Marty talvez aparecesse no último episódio, isso não aconteceu, então foi apenas uma sugestão. Agora, essa temporada não, como eu falei, ela está cheia de elementos. E aqui eu vou lançar a coisa mais absurda para vocês aqui, mas eu cheguei a cogitar isso, que o Rusty de fato viveu ali naquela região e trabalhou naquele bar, porque o Rusty, em determinado momento, quando conversa com o Marty, depois que eles se reencontram, ele fala que ele esteve aí nos últimos anos trabalhando em barcos de pesca e em bares, né? Então pode ser, claro, ele esteja se relacionando apenas àquele bar, né, na Louisiana, mas pode ser também que ele esteja se relacionando a outros lugares, a outros bares. E aí é interessante ter esse bar lá, porque agora no quarto episódio, inclusive, a Navarro vai com aquela pedra lá que tem aquela marca, né, aquele símbolo, e o rapaz pergunta para ela o que é aquilo, e depois, na cena seguinte, quando a Navarro encontra, né, com a outra policial, ela diz que perdeu, né? Claro, ela esqueceu, nem sabe onde está, mas aquilo pode ser um elemento assim para puxar um fio, porque o rapaz do bar pode ver que a Navarro esqueceu aquilo e se lembrar de alguma coisa relacionada a uma pessoa que esteve ali alguns anos atrás, que seria o Rusty. E eu acho possível isso ter acontecido porque
O Rust, ele tinha desavenças com o pai dele, né? A gente sabe, ele conta logo no início da primeira temporada, mas as desavenças com o pai dele tinham relação direta com as ideias do pai. Ele considerava que o pai tinha ideias muito estranhas, né? Então provavelmente o pai estava envolto já nesse universo mítico, enquanto o Rust puxava mais para esse lado racional, e isso em determinado momento teve um choque entre eles, né? Além do mais, o Rust deixou bem claro, né, que ele não gostava do clima, por isso que ele volta lá para o Texas. Só que no final do True Detective da primeira temporada, o Rust diz para o Marty que ele, né, naquela experiência de quase morte dele, ele encontrou de fato as pessoas que ele amava. Quem que eram as pessoas que ele amava? O pai e a filha. Então isso deixa bem claro para a gente que o pai do Marty não é uma pessoa que ele desdenha, não é uma pessoa que ele tem raiva, que ele tem ódio, mas pelo contrário, é uma pessoa que ele ama. Então, em determinado momento, envolvido naquelas discussões ali sobre a carcoça, sobre as armadilhas do diabo, talvez ele tenha lembrado alguma coisa do pai, né, e tenha ido para o Alasca, não com um sentimento só, eu vou voltar para o Alasca porque é um lugar que eu gosto. Não, ele não gostava do clima, inclusive, mas ele volta lá para pesquisar alguma coisa que talvez o pai dele tivesse. E é interessante que depois desse período no Alasca, que quando ele volta para Louisiana, tem um momento lá no bar, quando ele reencontra com o Marty, que ele está tentando convencer o Marty a ajudá-lo, que ele diz assim, os Tantros, eles são uma rede, né? Estamos falando de coisas de genealogia, né? São várias peças, é como se fossem tentáculos, né, de uma grande organização. Não devemos esquecer que na ocasião do final da primeira temporada, o FBI e a Procuradoria-Geral fazem questão de dizer que os eventos lá com aquele assassino, né, o Childress lá, ele não tinha a ver com os Tantras de maneira geral. Isso para não prejudicar, claro, o Tantra que não apareceu ainda. Então pode ser que não tenha nada a ver, que minha teoria seja super furada, mas se for mais ou menos isso, eu realmente me rendo a Isa Pena e digo, olha, parabéns, você assumiu um grande fardo, né, porque ela se ocupa de várias coisas dentro da série, né, mas eu vou ter que concordar que o ritmo foi lento porque tinha uma justificativa por trás, porque de fato não precisávamos entregar todas as coisas, porque nós mesmos vamos preenchendo as lacunas que faltam. Fico por aqui então, vamos para o 5º episódio e tomara que seja mais ou menos isso. Até mais, pessoal!